Olá, queridos, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Hoje vou estar dando continuidade à série Mulheres da Bíblia, parte 10, e vamos falar da história de Ruth. Amém? Uma mulher virtuosa, amados, que marcou a época dela, uma mulher que lutou pela sua descendência. Ela é da genealogia de Jesus Cristo. Então vamos lá, livro de Ruth, capítulo 1, verso 1. Nos dias em que os juízes governavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar no país de Moabe. Ele, sua mulher e seus 2 filhos. Chamava-se este homem Elimeleque, e sua mulher Noemi, e seus 2 filhos se chamavam Malom e Quilom. Eram efrateus, de Belém de Judá. Tendo entrado no país de Moabe, ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais se casaram com mulheres moabitas. Uma dessas se chamava Orfa, e a outra Ruth, e moraram ali quase 10 anos. E morreram também os 2, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Então se levantou com as suas noras para voltar do país de Moabe, porquanto nessa terra tinha ouvido que o Senhor havia visitado o seu povo, dando-lhe pão, pelo que saiu de lugar onde estava, e com ela as suas 2 noras. Indo elas caminhando para voltarem para a terra de Judá, disse Noemi às suas noras: Ide, voltai, cada uma para a casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós o fizeste com os falecidos e comigo. O Senhor vos dê que acheis descanso cada uma em casa de seu marido. Quando as beijou, porém, levantaram a voz e choraram. E disseram-lhe: certamente voltaremos contigo para o teu povo. Noemi, porém, respondeu: voltai, minhas filhas, porque ireis comigo? Tenho eu ainda filhos no meu ventre, para que vós viessem a ser maridos? Voltai, filhas minhas, ide-vos, porque já sou velha demais para me casar. Ainda quando eu dissesse, tenho esperança, ainda que esta noite tivesse marido e ainda viesse a ter filhos. Então, queridos, terminei de ler a primeira parte, que vamos estudar sobre Ruth. E a primeira virtude que eu vejo em Ruth é que ela era amiga dos familiares, E ela preferiu ficar com a sogra no lugar de Orfa, E aquela terra era de moabitas. E quem eram os moabitas? Os moabitas eram povos rebeldes ao Senhor, Eles experimentaram certa prosperidade num determinado tempo, mas eles, amados, foram contra o povo de Israel. Então, podemos aplicar espiritualmente para nossas vidas que nós não podemos permanecer, amados, rebeldes contra o Senhor. E Ruth, ela era amiga, ela preferiu ficar com a sogra. Ela, amados, quis seguir a fé da sogra. Amém? E a fé da sogra dela era a fé no Deus vivo, que hoje cremos, no Senhor, Criador de toda a terra. Então, nós percebemos essa atitude dela. E muitos conflitos acontecem entre sogras e noras. E Ruth, quando olhamos o testemunho dela, ela nos ensina isso, que ela era amigável com os parentes, com a sogra dela. Então, ela nos ensina isso e vamos dar continuidade aos textos. Iriam vocês esperar até que eles crescessem? Ficariam sem se casar à espera deles? De jeito nenhum, minhas filhas. Para mim é mais amargo do que para vocês, pois a mão do Senhor voltou-se contra mim.
Então levantaram a voz e tornaram a chorar, e Orfa beijou a sua sogra, porém Rute se apegou a ela. Pelo que disse Noemi: eis que tua concunhada voltou para o seu povo e para os seus deuses. Volta também tu após a tua concunhada. Respondeu, porém, Rute: não me inste a que te abandone e deixe de seguir-te, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. Então, queridos, Rute estava determinada a seguir com a sua sogra. Ela estava determinada a largar aquela terra de moabitas. Ela decidiu seguir o Deus de Noemi, né? Um Deus, aleluias, que é maravilhoso, porque eu creio que Rute viu o testemunho de Noemi. E como eu disse, né, que Rute era amigável, né? Amados, podemos aplicar, né, que mesmo que um relacionamento não dê certo, né, não podemos ser inimigos. Não podemos, amados, deixar esfriar o amor fraternal, o amor espiritual, né? Por quê? Porque o Senhor foi com Rute. Ele viu a atitude de Rute. Então, aplicando para a vida sentimental, muitas moças às vezes entram em conflito com ex-sogras. Não, a Bíblia ensina o contrário. A Bíblia ensina, amados, a ter a paz com todos. Isso é muito importante e eu vejo isso na minha família também. Então, amados, venhamos usar esses exemplos como o de Rute e vamos continuar ao texto. Amém? Verso 1 do capítulo 2. Ora, tinha Noemi um parente de seu marido, homem poderoso e rico, da família de Elimeleque, e ele se chamava Boaz. Rute, a moabita, disse a Noemi: deixe-me ir ao campo a apanhar espigas atrás daquele a cujos olhos eu achar graça. E ela lhe respondeu: vai, minha filha. Foi, pois, e chegando ao campo, respigava após os segadores, e caiu-lhe em sorte uma parte do campo de Boaz, que era da família de Elimeleque. Outro ponto que eu percebo, a Rute era educada. Ela não invadiu o campo, mas ela pediu permissão para colher. Sabia seus limites. E, pessoal, é muito triste quando os limites são desrespeitados e ocorrem agressões verbais ou físicas. Não que precisamos querer menos do que é nosso, mas também não devemos querer mais. A questão do equilíbrio, a mulher ser educada com as pessoas. E eu percebo isso, que ela foi colher espigas, mas ela não foi sem a permissão. Viu? Muito interessante a história de Rute. Então vamos continuar o texto. E eis que Boaz veio de Belém e disse aos segadores: o Senhor seja convosco. Responderam-lhe eles: o Senhor te abençoe. Depois perguntou Boaz ao moço que estava posto sobre os segadores: de quem é esta moça? Respondeu-lhe o moço: esta é a moça moabita que voltou com Noemi, do país de Moabe. Disse-me ela: deixe-me colher e ajuntar espigas por entre os molhos após os segadores. Assim ela veio, e esta aqui desde pela manhã até agora, sem descansar, nem sequer um pouco. Percebemos que Rute também ela era trabalhadora, porque ela foi cedo para a lavoura.
Pois quando Boaz pergunta quem é essa moça, né? Nós vemos que o servo observou ela e disse, né, que ela não parou de colher as espigas, né? Então, isso chama a atenção na fala do servo, porque ela não estava ociosa. Então, mulher, não fique ociosa, moça. O Senhor nos chama para o serviço. Amém? Glória a Deus. Capítulo 2, verso 8. Então disse Boaz a Rute: escuta, minha filha, não vás colher em outro campo, nem tampouco passes daqui, mas ajunta-te às minhas moças. Verso 9. Os teus olhos estarão atentos no campo que cegarem, e irás após elas. Não dei eu ordem aos moços que não te molestem? Quando tiveres sede, vai aos vasos, e bebe do que os moços tiverem tirado. Então ela, inclinando-se e prostrando-se com o rosto em terra, perguntou-lhe: por que achei eu graça aos teus olhos, para que faças caso de mim, sendo eu estrangeira? Ao que lhe respondeu Boaz: bem se me contou tudo quanto tens feito para com tua sogra, depois da morte de teu marido, como deixastes a teu pai e a tua mãe e a terra onde nascestes, e viestes para um povo que dantes não conhecias. Eu percebo que Boaz já observava a atitude de Rute, e ele pediu a ela: não vá em outro campo. E ela foi humilde, né? Ela foi humilde a Boaz e obedeceu. Então, queridos, há momentos em que se precisa ajudar e outros em que se precisa de ajuda. A humildade nos faz reconhecer as próprias limitações e aceitar o que é oferecido. Então, queridos, muitas vezes o Senhor vai nos dar algumas bênçãos nas nossas vidas que devemos ser humildes para receber. Amém? Então, mais uma coisa que aprendemos com Rute. E a Rute, ela disse: você sabe, vamos falar aqui popularmente, você sabe que sou estrangeira. Ela falou com Boaz: você sabe que eu sou estrangeira. E Boaz respondeu a ela: eu soube do teu testemunho e como agiu com a tua sogra. Então, queridos, ela tinha um testemunho. E Boaz aproximou dela também pelo testemunho que ela tinha de mulher virtuosa. E é assim que acontece, queridos, né? Geralmente, mulheres virtuosas atraem homens virtuosos e que tenha um caráter de Cristo. Amém? Porque o Senhor, Ele é justo na palavra dEle. Então, amados, acontece isso sim. Geralmente, quando a mulher virtuosa tem um testemunho, ela atrai pessoas que têm a mesma fé. E o Senhor mostra todas as coisas, assim como Boaz percebeu Rute, notou Rute e foi boa aos olhos dele. Rute capítulo 3, verso 3. Lave-se, perfume-se, vista sua melhor roupa e desça para a eira. Mas não deixe que ele perceba você até que tenha comido e bebido. Quando ele for dormir, note bem o lugar em que ele se deitar. Então vá, descubra os pés dele e deite-se, e ele lhe dirá o que fazer. Respondeu-lhe Rute: tudo quanto me disseres, eu farei. E Rute obedeceu à sogra dela. Rute era ensinável. Ela obedeceu o que Noemi a orientou. E Noemi, queridos, percebemos que Noemi tinha um temor ao Senhor. Importante notar isso. E o Senhor é conosco quando obedecemos pessoas que já viveram mais do que a gente. Porque os bons conselhos sempre nos ajudam. Amém? Então vamos continuar. Verso 8. Ora, pela meia-noite o homem estremeceu, voltou-se e viu uma mulher deitada aos seus pés.
E perguntou ele: Quem és tu? Ao que ela respondeu: Sou Rute, tua serva. Estende a tua capa sobre a tua serva, porque tu és o remidor. Então disse ele: Bendita sejas tu do Senhor, minha filha. Mostraste agora mais bondade do que dantes, visto que após nenhum mancebo fostes, quer pobre, quer rico. Então vamos lá. Espalhar uma saia sobre uma é no Oriente uma ação simbólica que denota proteção. Até hoje, em muitas partes do Oriente, dizer que ele colocou a saia sobre uma mulher é sinônimo de dizer que ele se casou com ela. E em todos os casamentos dos judeus e hindus modernos, uma parte da cerimônia é o noivo colocar um manto de seda ou algodão ao redor de sua noiva. Então Boaz prometeu se casar com ela. E ele disse, sejas bendita, sejas abençoada. Então ele se agradou dela. E ele citou: você não foi atrás de outro. Ela foi fiel à sua sogra e Deus a recompensou. Verso 11. Agora, pois, minha filha, não temas, tudo quanto disseres te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Ora, é bem verdade que eu sou remidor, porém há ainda outro mais chegado do que eu. Fica-te esta noite, e será que pela manhã, se eu cumprir para contigo os deveres de remidor, que o faça. Mas se não os quiser cumprir, então eu o farei tão certamente como vive o Senhor. Deita-te até pela manhã. Ficou, pois, deitada a seus pés até pela manhã, e levantou-se antes que fosse possível uma pessoa reconhecer outra, porquanto ele disse: não se saiba que uma mulher veio à eira. Noemi ensinou a Rute como se portar perante Boaz, que era um homem temente ao Senhor, e ela fez tudo o que a sua sogra pedira, futura sogra, e ela obedeceu. E Boaz, porque cito temente ao Senhor? Porque Boaz poderia ter abusado dela, porque ela fora descobrir à noite, mas não. Ele queria que o plano de Deus desse certo. Então foi um plano perfeito. A vontade do Senhor era sobre Boaz e sobre Rute, sobre o testemunho de Rute. E porque Rute foi com a Noemi, Deus a prosperou. Então percebemos isso, como Rute obedeceu a Noemi em conquistar Boaz. Amém? E Rute, ela fez a escolha certa, porque as moças naquela época, moças solteiras, não tinham muita opção, mas ela escolheu obedecer, ela escolheu seguir os conselhos e seguir os caminhos com Noemi. Então ela escolheu, amados, a melhor parte. Todos os dias nós temos escolhas na nossa vida e todos os dias devemos escolher andar vitoriosos com Deus na nossa caminhada, mesmo que venha desafios. E ela foi corajosa, sim, uma mulher virtuosa que pode e tem e nos ensina muito na sua história. Li 3 capítulos de Rute para que não ficasse muito longo o vídeo. Glória a Deus. Deus dá graça aos humildes. Aqueles que se humilham serão exaltados. Glória a Deus, que esta palavra edifique a fé de vocês. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Paz do Senhor.